E na Espanha, hoje, estão com aproximadamente 46 milhões e 500 e poucos habitantes. Alguns, nesse exato momento, que a gente já sabe, foram quase 20 mil que já tiveram óbito por conta da Covid, né? Mas muitas crianças lindas, novas, estão aí surgindo para mudar nosso planeta. E os primeiros humanos que se tem notícia nesta região começaram a habitar há 35 mil anos atrás, gente. Olha que curioso isso. E essa região foi colonizada na pré-história da história, foi colonizada por cartagineses, celtas, fenícios e gregos, até que chega a civilização romana, que foi durante muitos anos que tomou conta dessa área toda, né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o mapa da Espanha, bandeira da Espanha, não é mesmo, Sula? Olha só as regiões todas. Então, a Sula, que mora em Madrid, né, Sula? Isso. Pode Gente, falar um eu pouquinho vou mais falar aqui. sempre, por favor, o que eu falar é minha opinião, tá? Não é a opinião da Espanha. Eu falo por mim, minha percepção da Espanha. Eu amo a Espanha, sou apaixonada. Desde 2006, amo demais. Então, isso é muito simples. Vendo aqui esse mapa, onde está Madrid, que é a capital, está no centro. De Madrid é muito fácil, até quem vem do Brasil, chegar aqui via Madrid. De Madrid, pegar um voo ou um trem, se tiver o trem rápido. Tem muitos trens rápidos, trem-bala, que é da Renfe, que, por exemplo, de Madrid a Barcelona, em menos de 3 horas, é possível chegar de trem. Maravilhoso, tá? Se fosse de carro, seria em média 600 quilômetros. Enfim, então é fantástico essa possibilidade, eu também, essa possibilidade de colocar, de se locomover aqui. Transporte público funciona muito bem. Então, tanto podem, quem vem, as viagens que faz Tânia é maravilhosa, porque são viagens temáticas, viagens com propósito. Então, não é somente fazer um turismo, mas sim também conhecer não somente a vida turística, mas também de quem mora na cidade. São viagens muito especiais, né? Então, de Madrid é muito Isso. fácil de mover. Madrid tem um clima muito bom, clima seco. Para mim é maravilhoso, porque ainda que seja frio, a gente colocou o casaco, colocou o abrigo, estamos super bem. Já no norte, o clima é mais úmido. Então, se vamos a Santiago de Compostela, Corunha, onde também foi para lá ver a gente, ama Corunha, que é Galícia, onde tem muito, todo mundo conhece o Caminho de Santiago, que é maravilhoso, tá? Então, tem E vários... olha, Sula, o ano que vem nós vamos fazer um grupo onde nós vamos até Santiago e lá nós fazemos uma degustação do caminho. São 5 quilômetros e pouco, quase 6, onde nós fazemos desde do Monte do Gozo, que é o último tramo, né, para os peregrinos, até a catedral. Então, tem um microfone aberto aí de alguém mexendo na cozinha. Deixa eu ver se vejo aqui. Isso. Então, esse caminho do Santiago, a gente faz só essa degustação, 1h30 mais ou menos, o pessoal, é assim, cada um no seu ritmo. Em maio, nós vamos fazer Portugal Norte com essa experiência de Santiago de Compostela. Excelente. E em setembro, então, em maio, nós faremos com a Isabel Romanello, que é uma terapeuta também. É uma terapeuta quântica muito especial e ela é embaixadora da região de Campinas. Nós vamos fazer Portugal Sul, que aí sim, com Mérida, Córdoba, Sevilha, em setembro com William Sanches. Viu que legal? Eu queria apontar aqui nesse mapa, gente, que a Espanha não tem só a Espanha continental, né? Tem a Espanha ilhas. Então, aqui Palma de Maiorca, que é tão famosa, Ibiza, lá. Então, nós temos aqui as Ilhas Baleares, que pertencem à Espanha,
As Ilhas Canárias, aqui no sul, já que é de frente à África, que pertence à Espanha. Então, nós temos Espanha continental, Espanha ilhas, temos aqui Ceuta e Melilla. É. Então, só para deixar o pessoal mais informado, né? Que esses, assim como Portugal, tem Portugal continental e Portugal ilhas. Existem 2 arquipélagos que pertencem a Portugal. Mas então vamos seguir, né? E olha, quem quiser vai fazendo pergunta lá no chat. Deixa eu ver aqui se nós temos já alguma pergunta no chat. Cadê o chat? Não estou vendo meu chat. Bom, é porque ainda não deve ter perguntas, não? Bom. Não, tem comentários. Que ama Espanha, tudo funciona. Amou Barcelona, Kate. Ai, que legal. Bom, então, no nosso próximo slide, estou vendo aqui, a Salete está aqui com a gente. A Salete veio para Portugal conosco e vamos lá. Próximo slide. Opa, que não tá caminhando. Aqui. Falando mais um pouquinho da história da Espanha. Então, cerca de 218 anos antes de Cristo é que começa o Império Romano nessa região. E é muito interessante porque dentro do Império Romano e com todas as nuances de arquitetura e construção deixada pelos imperadores, tal, vocês vão ver algumas fotos aqui nesse slide. E nessa época, então, quando a Espanha pertencia ao Império Romano, que tomou toda a Península Ibérica, nós tivemos o quê? Os imperadores Trajano e Teodósio, que nasceram nessa região da Espanha. Pertencia ao Império Romano, mas era a Península Ibérica. E mais outra curiosidade, o cristianismo só nasce na Espanha um século depois de Cristo. Por quê? Antes disso, no Império Romano, nós tínhamos o quê? Era a religião pagã, né? Que adorava a muitos deuses. Assim como nós tínhamos os deuses gregos, tinha sempre um paralelo com os deuses romanos. Você tem Dionísio, que é o deus do vinho, né? E tem Baco. Vocês têm Afrodite, que é a deusa grega do amor, e Vênus, que é a deusa do amor romano. Enfim, mas não vamos nos estender nisso para ir mostrando mais um pouquinho de Espanha. E um dos monumentos mais conhecidos na região da Catalunha, que fica, é a Igreja da Sagrada Família, fica em Barcelona. Mas a Espanha tem muitos monumentos, não é mesmo, Sula? A Espanha é muito rica em monumentos. Sempre, a depender da viagem, imagina, a Tânia vai dizer, gente, uma viagem agora para o norte, tem muito o que ver. Para o sul, para o centro, não importa de coração, não importa a parte da Espanha, sempre tem coisas fantásticas. Por exemplo, Santiago de Compostela, antes de chegar o apóstolo Tiago, né, São Tiago, que aqui fala Santiago, de chegar, ele primeiro estava em Saragoça, que tem Nossa Senhora do Pilar, que é a patrona da Espanha. No mesmo dia, Nossa Senhora Aparecida, também 12 de outubro. Então, ela apareceu na coluna, no Pilar, e disse a Santiago, as pessoas não estavam fazendo muito caso, não estavam prestando atenção em Santiago, não estavam fazendo o que ele dizia. Então, ela apareceu no ano 40, quer dizer, Jesus foi embora fisicamente no ano 33. No ano 40, ela veio, disse o que ele tinha que fazer, e ele foi para Santiago. Por isso que depois voltou e teve o caminho de Santiago. Então, tudo surgiu. E o primeiro templo mariano do mundo foi em Saragoça. Que é Saragoça, que estava no mapa. Então, assim, tem isso. Se for para aqui para Madrid, também se vier a Madrid, tem muitos monumentos. Barcelona, a Sagrada Família é o mais importante. Ir a Barcelona e não entrar na Sagrada Família, praticamente não foi a Barcelona. É não ir para Barcelona. É como ir ao Rio e não ao Cristo, enfim, é maravilhoso. Até independente de religião. Eu sou cristã católica,
mas eu respeito, aqui tem amigos de várias religiões, não importa a religião, mesmo quem não tenha religião, ou quem acredite em outras crenças, pode admirar a obra de arte. Por exemplo, a Sagrada Família, a obra de Gaudí, que começou em 1882 e até hoje não está feita. Gaudí, imagina, gente, para aquela época, um visionário total. Esse cara é louco, porque 18 torres numa igreja, é uma basílica maravilhosa e é natureza pura, porque dentro parece um bosque. Então, até quem não conhece nada de arte, eu não estudei arte, não precisa estudar arte para saber isso, quem estudou, melhor ainda. Entrar e observar. E outra, quem tiver a oportunidade de entrar, quando o sol, os raios de sol estão entrando, gente, parece mágica. Sabe aquela luz vermelha, amarela, verde na igreja? É maravilhoso, uma grande oportunidade. É emocionante. E agora estou fazendo o Pórtico da Glória, que já teve o Nascimento, tem a Paixão e tem o da Glória. Estão fazendo agora também, dizem que 2000, não sei exatamente a data, tá, gente? Não sei se é 2000 e não sei, não quero nem falar porque eu não sei. Eu sei que está para terminar. Falta pouco tempo para o que já começou. Falta pouco tempo para terminar o da Glória. E é maravilhoso. Enfim, a Sagrada Família é muito especial. Uma construçãozinha de 138 anos nesse momento. Bom, mas também nós temos a igreja, o Duomo de Milão, que foram 600 anos. Mas isso é uma outra história. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas fotos que estão aqui nesse slide, já que vocês estavam falando que tinham curiosidade do Sul, né? Esse slide, onde tem tipo um coliseu, uma arena, é de verdade, foi uma arena construída na época romana e fica em Mérida. Ainda hoje existem os arqueólogos que trabalham aqui nesse local e ainda limpando as pedrinhas, fazendo as estradas romanas. Nesse mesmo sítio arqueológico, vocês vão encontrar este teatro romano. É um dos teatros mais bem conservados da época. E aqui ainda hoje se faz várias apresentações de música e de teatro também. Agora, o que essa plantinha está fazendo aqui? Essa plantinha chama-se acanto. E essa planta, acanto, olhem essa coluna. Está vendo ela, a folhinha da acanto aqui registrada? Pois é, desde essa época greco-romana, a inspiração dos pórticos das colunas era inspirada na natureza. Não é lindo isso, gente? Então, para vocês contemplarem, então, tanto a canto quanto essa coluna, elas estão ali presentes nesse local que é Bérida. Deixa eu ver aqui, temos perguntas? Não. Bem, podem fazer perguntas pelo chat, tá bom? Já vi aqui que a Sandra quer conhecer a Europa e a Espanha está no roteiro. Olha, foi bem legal a Sandra falar isso, porque muita gente fala assim, vou conhecer a Europa, tenho 10 dias, quero conhecer 10 países. Gente, vocês não conhecem nada. Sinto muito. Sandra, minha dica é o seguinte, para cada 10 dias, um país pelo menos, para conhecer uma partezinha interessante do país, da cultura, da gastronomia, da arte, dos monumentos, pelo menos 10 dias. Eu te falo isso de coração, vale muito mais a pena você reservar esse tempo e conhecer de fato um país do que fazer aquilo. Eu fui para Paris. Você foi ao Louvre, ao Panteão, a Torre, você conheceu o quê? Não, eu só fiquei meio período e só fiz uma foto na frente da Torre Eiffel. Então, é não conhecer, é uma passagem. Tudo bem, valeu, mas não conheceu, tá? Então, minha sugestão é reservar um time maior para quando estiver fazendo uma viagem. E aqui que não vira meu slide. Virou. Olha, Madrid! Sula, olha só a cidade aí, minha filha.
Amor, amor, saudade, gente. Sabe qual é a delícia aqui em Madrid? Ainda que não tenha praia, o legal daqui é que tem muitas terraças, que seria a cobertura. Então, tem muitos edifícios habilitados, tanto hotéis como bares, que nós ficamos maravilhosamente jantando, ou almoçando, ou tomando umas tapas maravilhosas, que é tira-gosto, quem não sabe tapa, que é o tira-gosto, e desfrutando as vistas, gente. Madrid, você fala de Madrid ao cielo, de Madrid ao cielo. Por quê? Porque vemos tudo nas alturas e lugares incríveis. Por exemplo, aqui onde está a Gran Via, essa foto que colocou o Tani agora, essa Gran Via tá, esse edifício, Metrópolis, que tem um ave fênix em cima que eu amo. Do lado direito é a Gran Via, a famosa Gran Via. E do lado esquerdo é a Calle Alcalá, que é a mais larga, a maior que tem. A Gran Via ela é curta, ela mede 1.300 metros. E ela foi feita em 3 tramos. Então, a construção, quando fizeram, em 1920, se não me equivoco, as obras começaram, foi aprovada, aliás, e logo começaram. Então, as ruas eram tão pequenas que tiveram que derrubar bastantes ruas, bastante terreno. Sabe aquelas ruazinhas bem pequenininhas, como antigamente? E tem muitas ruas assim. Então, para fazer a Gran Via, que foi o boom no momento, inclusive vieram artistas super famosos, como Frank Sinatra, enfim, estou totalmente aqui na cabeça e o nome deles não me vem, mas enfim. Várias pessoas na época de Hollywood que vieram aqui para poder inaugurar e curtir a Gran Via, tá? Então tem uma parte chamada Broadway madrilenha, que é a parte dos teatros, a parte de Cadial, que é mais no meio, a parte que tem o Cinema Capitol, que é um dos mais conhecidos, enfim, é uma delícia. Resumindo, vem para Madrid, curtir Madrid. Isso é o centro. O centro nós temos do século IX ao século XXI, nós temos história aqui, logicamente. Então, tem de tudo. Madrid é a capital. Só que Madrid não era a capital todo o tempo. Antes, a capital da Espanha era Toledo. Até 1560 Maravilhosa. passou a Madrid. Então, imagina, a população de 10 mil passou para 90 mil habitantes. Foi um boom, aquele crescimento. Tanto que quem tinha 2 casas, a corte pedia, né, o reino pedia para que cedesse uma casa, para que as pessoas pudessem morar e trabalhar. Então, até tem aqui, isso é uma curiosidade, existe algumas no centro ainda, chama Casas à la Malícia. E o que é isso? Imagina um edifício, vamos ver aqui nessa foto, um edifício que cada um tem sua janela, e se supõe que cada janela é um andar, sim? Então, pessoas que tinham 2 casas e não queriam ceder outra casa, foi o que fizeram. Juntaram. Vou ver se eu consigo aqui. Imagina, aqui está uma janela e a outra. Então, tiraram essa janela, tiraram a de baixo e aqui fizeram uma nova janela no meio para quem, teoricamente, quem visse, pensasse que era uma casa só. Então, ainda pode ver isso. Tem também partes de vários lugares da Espanha, tem aqui também Madrid. Isso é o centro. Além do centro, essa é a parte mais antiga. Não é tão antigo aqui, tem muito mais antiga para baixo, Plaza de la Villa, que é o edifício civil mais antigo. Enfim, eu não vou muito falar de Madrid, senão eu me empolgo aqui. É isso mesmo, a gente tem uma horinha para falar da Espanha inteira, já viu, né? E tem a parte moderna, gente, que é onde está o estádio Santiago Bernabéu. Então, assim, resumindo, quem vem, por favor, tanto a parte antiga histórica, como também a parte nova. Vale a pena. Muito bem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre Barcelona. Olá, a Sandra diz que só de olhar tudo isso da história dá friozinho na espinha. E Toledo, a Salete falou, amo. A Caterine, Cinema Capitol, por que é mais conhecido? Alguma particularidade? Esse cinema é muito antigo, Capitol. Então, os grandes filmes que vinham, e outra, quando tem um lançamento, muitas vezes a gente está no centro, você vai no centro porque está afim ou porque passeia por algum motivo. Geralmente eu vou ao centro quando tem cliente ou quando eu vou porque eu tô afim de ter esse calor humano todo. Então, tem até lançamentos de livros, de filmes que fazem do lado, tipo, monta um palco e você pode estar passando do nada e você vê famosos também, tá? Então, é uma parte que tem muita gente famosa. Geralmente você pode estar passeando aqui e encontrar com esse tipo ali, ou também na Milha de Ouro daqui, ou Santiago Bernabéu, não importa, que é muito comum. É como o Rio São Paulo também, igual, enfim. Então, esse cinema antes, era esse cinema o primeiro, e os filmes as pessoas viam porque não tinha outro cinema.
E até hoje, até porque tem cinemas maravilhosos, mas é o mais caro de todos. Se compararem o preço de entrada aqui em Madrid, sempre o mais caro é o Capitol. Tá certo, por conta justamente dessa história toda. E agora vamos falar um pouquinho, olha lá, a Sula falou um pouco agora da Sagrada Família, que foi construída pelo arquiteto Antoni Gaudí, né? E só são 138 anos de construção, começou ontem. E Barcelona, gente, não tem só esse monumento de Gaudí importante, mas tem um lugar chamado Parque Güell. O Parque Güell, ele foi projetado pelo Gaudí, ele era um cara muito visionário, como um condomínio. Então ele construiu uma casa, aí ele construiu estruturas belíssimas, e o que aconteceu? Nada foi vendido. A única casa vendida foi a dele para ele mesmo. E hoje, quando você visita o Parque Güell, você pode visitar a casa de Gaudí. É um parque que tem uma estrutura assim muito exótica e que tem uma vista lindíssima para Barcelona e toda a região cêntrica. Então, quando nós fizermos Barcelona, Andorra, toda aquela região da Catalunha, vocês vão poder conhecer, que é um espetáculo. Outra coisa de Barcelona são as Ramblas. As Ramblas são famosas não só porque tem toda aquela área de passeio entre as duas ruas que norteiam as Ramblas, mas porque elas têm lojinhas de produtos, de gifts, né? De lembrancinhas, tem flores, tem tudo isso. E hoje existe uma região que chama Rambla Mar. O que é? É a extensão da Rambla, que é esse calçadão no meio das duas vias principais, que vai até a Plaça Catalunha, que é a principal praça de Barcelona, e dali você tem a Praça Catalunha aqui, aí as Ramblas, e depois aqui a Rambla Mar, que ela realmente entra no mar, onde tem um lindo shopping, e esse shopping fica sobre o mar, tá? Tem muitas igrejas, tem o centro histórico com muita antiguidade, porque vir para a Europa, gente, é conhecer a história, conhecer os monumentos antigos, né? Bom, mas Aninha, você perdão. quer acrescentar mais alguma coisa, por Sim. favor? Divina, ela tem uma pergunta. Eu abri o microfone aqui dela. Sim, por favor, Divina. Pode perguntar. Eu coloquei lá no chat que eu tenho o sonho de conhecer a Europa e fazer o caminho de Santiago. Quero saber um pouco sobre. Então, o caminho de Santiago, você pode fazê-lo sozinha, são 880 quilômetros o caminho que começa lá na divisa da Espanha com a França, e isso pode levar 30, 40 dias, depende do teu ritmo de caminhada. A média, é que eu fiz o caminho, mas eu fiz só uma parte. Foram só 157 quilômetros caminhando, que foi uma semana. E eu posso dizer que a média que você tem que fazer para alcançar isso é uma média de uns 20 quilômetros caminhando por dia. 20 a 25 quilômetros. É bastante. Principalmente se você não tem aquele treino de caminhar subindo e descendo montanha, sendo que em alguns trechos você tem planalto, outros você tem íngremes montanhas de pedras, pedregulhos, porque existe o caminho é assim, ele tem as setas amarelas que vão te mostrando por onde você tem que ir. Não é você pega o mapa e fala, eu vou por essa estrada. Não é assim.
certo? Então você tem que ir por onde tem a trilha demarcada. E quando você vai por essa trilha demarcada, você vai fazer um trecho na estrada, um trecho num campo. Aí, de cidade para cidade, você pode ficar num paradouro não, num albergue, desculpa. Os albergues são a forma já desde antigamente dos peregrinos que eram recebidos pelos moradores. O que eles têm? A concha, a vieira. Você já viu isso, né? Não. Não. Então, a vieira... Sula, você tem uma vieira por aí, uma concha? Não. Tenho. Aí, fácil para mostrar? Rafa, A minha tá... na Ponte de Santiago, por favor, arriba. Então, essa vieira, essa concha era utilizada para os peregrinos, para durante o caminho, durante o trajeto, eles bebiam água com essa vieira, assim como também podiam se alimentar com ela, essa concha, e ela ia sempre à mostra, por facilidade, mas também para ser reconhecido em cada paradouro que o peregrino passasse, que aquela pessoa, olha lá a vieira, tá vendo? Não, estou vendo não. Não está conseguindo, Fernando, ver? Não. Mas eu conheço, já fui com você lá. Você já passou. O Fernando já acompanhou a gente na viagem de Portugal com o caminho de Santiago. Norte. Divina, você está conseguindo... peraí. Divina, você está conseguindo ver a Sula? Não, eu estou vendo você, já vi o Fernando, já vi a Sula também, mas não vi a Concha. Olha, se você for pela setinha das fotos, você vai conseguir ver quem está presente, você vai ver a Sula e vai ver a Concha. É a concha da Shell. É a concha da Shell. É a concha da Shell com uma cruz, essa cruz chama Cruz de Santiago. Tá? Tá. Então, em todo canto... Tá dando para entender, Tá dando para entender? Pronto. Puxa para o lado, Divina. Então, veja bem, o Fernando, que a Cora mesmo falou, ele teve essa experiência, né, Fernando, de fazer o caminho de Santiago. Foi ótima, maravilhosa. Olha, maravilhosa. Quem puder, faça, não perca. Olha só que delícia. Nós vamos fazer em maio do ano que vem novamente, Fernando. Quando você tiver amigos que queiram fazer a viagem Portugal Norte com Santiago, logo mais eu já estou fazendo a abertura desse grupo. Ok. Bem, então, completando Barcelona, nós temos então... Perdão, pontos... posso complementar uma coisa de Santiago? Por favor. Gente, olha, é uma dica, tá? Por exemplo, quando quiserem fazer o caminho, procurarem Tânia, por exemplo, para fazer o caminho, é tão importante contratar uma agência, porque, por exemplo, tem um serviço bem interessante de transporte. Então, o caminho, seja qual escolha, caminho primitivo, caminho francês, caminho português, enfim, são muitos caminhos, são mais de 7 caminhos. Não importa o caminho que escolher, tá? Que Deus ilumine cada um que tem que fazer, a intuição, cada um sabe o que tem que fazer. O caminho primitivo foi o primeiro caminho. É o mais complicado, por exemplo, de bicicleta, não recomendo a ninguém. É loucura total. Tem que ser caminhando. Porque e tem que fazer em dobro. Tem que fazer em dobro a quantidade de quilômetros. E para ganhar a Compostela, ou seja, para ganhar o certificado, que tem pessoas que querem, é importante para algumas pessoas terem certificado no mínimo, que a Tânia já falou, são 100 quilômetros, tá? Então, tem pessoas que fazem todo total, ou tem pessoas que fazem cada pedaço e logo conclui também. É outra opção. Então, voltando ao transporte. Por que é importante isso? Porque hoje em dia não tem necessidade de estar com mochila tão pesada. A não ser que alguém queira, como sacrifício, porque já fique, cada um que quiser, cada um que escolhe o que está a fim de fazer em sua vida, né? Cada um decide sua vida. Eu decido comodidade, então eu prefiro ter um serviço que leve do hotel, tem 3 alojamentos, albergue, hostais, que é tipo pousadinha, e hotéis melhores, hotéis com encanto. Então, um albergue vão ser várias camas juntas. Se for público, mais ainda. Quem quiser mais comodidade, pelo menos um hostal, que pelo menos tem seu banheiro dentro, e aí mais comodidade. Mas aí cada um sabe o que quer.
ou um hotel com encanto, se quiser algum dia eu até mesclar. Eu quero, Tânia, eu vou querer em Santiago, eu quero ficar no Parador, porque eu sei que são 5 estrelas e eu mereço, eu tô afim, eu quero relaxar, então tudo bem. A tal cidade eu quero ficar. Tem pessoas que não estão tão acostumadas a caminhar tanto, 20, é o que a Tânia falou antes, média de 20 quilômetros por dia. Eu até recomendo, sugiro, que alguma cidade fique 2 dias para poder descansar. Se for uma pessoa mais acostumada, não, porque para não doer o pé, não fazer calo, enfim, evitar é uma possibilidade. Sula, mas quem fica em albergue só pode ficar uma noite. Não digo hostal. Eu sempre faço Ah, hostal é outra coisa. E hostal, Normalmente eu trabalho grupos, né? Sim. Nós também. E aí a nossa experiência é apenas uma degustação de Santiago, que é essa caminhada pela manhã, acordamos bem cedinho, fazemos que nem o peregrino, só que não tem mochila, só tem uma mochilinha com celular e teve a experiência. Andou 6 quilômetros, teve a experiência e foi, né? Então é isso, Santiago vale a pena, à noite e um tem parênteses, música. Tânia, perdão. Um parênteses, gente. Galícia se come. Como é que se come em Galícia, Tânia? Galícia. Muito bem, muito bem. Os polvos, pulpo, a pinto e outras cositas. As paellas. Maravilhoso. Mas agora nós saímos, então, lá de Santiago, que é no norte, saímos de Barcelona, que é no norte, mais noroeste, né? Não, é leste. E vamos descer para o sul. Córdoba. Gente, olha que experiência nós tivemos. Uma vez por ano, no mês de abril, na Espanha, na cidade de Córdoba, tem um evento que é uma semana de evento só onde você vê as cavalgadas, todas as mulheres vão de traje típico. Então, essa menina que está vestida de espanhola que vocês estão vendo, vocês vão ver muitas mulheres, meninas, porque de tarde vai todo mundo para essa feira, né? E nesta feira, então, é degustação, é bailado, é música, é muita coisa bacana. E vendas de produtos típicos. Bem, Córdoba também, com essa história do Império Romano, tem resquícios do Império Romano, mas depois dos romanos, quem que habitou aquela região? Os muçulmanos. Então, do lado direito, vocês estão vendo um portal que fica ao lado do rio principal que corta Córdoba. E esse, então, colunas, bem estilo romano, né? E do lado esquerdo, vocês estão vendo arcos. Esses arcos estão aonde? Na Catedral de Córdoba. É incrível. Mas, quando os muçulmanos lá estiveram, então, eles foram construindo a sua mesquita, essa grande mesquita, que depois teve um puxadinho, outro puxadinho, mas tudo puxadinho desse nível que vocês estão vendo, com esses arcos maravilhosos, com mosaicos incríveis. E depois, bem depois, quando os muçulmanos são expulsos dali, então a Igreja Católica vem e faz a sua catedral dentro dessa área que era uma mesquita. Não é incrível? Olha essa mescla de cultura. Então vocês vão ver uma capela, vão ver santos, mas tudo dentro dessa grande área, que é quase que uma área de uns, acho que 6 campos de futebol, uma coisa assim. É enorme, gente. É gigante. Então, Córdoba se come bem, tem a área da judiaria, tá? Então, essa área da judiaria, que são ruelas muito encantadoras para a gente passear. E essa cidade faz parte do roteiro de setembro do ano que vem.
Mas é lógico, tem um grupo querendo ir agora, logo depois da zona Covid, a gente faz um grupo. O mínimo 6 pessoas, a gente já consegue montar um grupo para a Espanha. Né, Sula? Claro. E Desfrutar. desfrutar. Quer completar alguma coisa mais de Córdoba? É o que você falou, que tem conviveram as três religiões, né? Muçulmana, judia, e judia em português, como é judia? É judia mesmo. Judaica, israelita. E cristã. Então, isso é muito interessante o que a Tânia acabou de falar, porque aqui também acontece isso em Madrid, claro, toda a Espanha. Quando houve a retomada dos cristãos no século IX, então os arquitetos na época ainda eram muçulmanos, claro. Então você vê muita influência e tem o estilo também moçárabe, que já tem a mescla, já um pouquinho do cristão com um pouquinho do árabe. Como aqui também tem Madrid e toda a Espanha, enfim. E o sul da Espanha, gente, é maravilhoso. A arquitetura é belíssima, as pessoas são muito acolhedoras. Eu sou de Aracaju, Então, eu digo, se parece muito ao Nordeste pelo clima, e as pessoas são muito calorosas também, como no Nordeste. Enfim, eu sou apaixonada pelo sul. então, olha, mais um pouquinho de sul aí, gente. Agora Sim. estamos em Sevilha. Olha, é uma cidade sem palavras. Eu precisaria colocar muitas fotos e vídeos. Eu tenho, e depois, quando terminar aqui, eu vou colocar nos grupos pelo menos uns 3 vídeos, tá? Da Espanha. É porque colocar aqui nessa apresentação vídeo é mais complicado, mas temos aqui, então vamos começar. Temos aqui do lado esquerdo, no lado inferior, estão vendo aqui, isso chama-se Alcázar. Esse monumento, ele parece feito de renda. O trabalho feito em mosaicos é impressionante, impressionante. O teto é abobadado. Gente, é meio difícil de explicar, de tanta beleza. Sério, é complicado até para explicar, porque tem que ir, tem que experimentar, tem que conhecer. Aqui na parte superior também, então, do lado esquerdo, embaixo, é o alcázar, e aqui é um detalhezinho de uma única sala, onde essa arquitetura moura, né, mourisca, está presente não só no Alcázar, mas pelas ruelas todas de Sevilha. Já na parte superior, onde eu estou, onde tem minha foto, ali chama Praça da Espanha. Essa praça foi construída para uma feira internacional. Não sei se todo mundo sabe, mas a cada 4 anos existe uma feira internacional aqui, é escolhida uma cidade, um tema, e ali então se faz a apresentação primeiro do país, nesse caso a Espanha era quem estava recebendo os demais países, e essa praça é gigantesca e tem vários nichos, cada um de uma região e de uma cidade com um autor importante, com um artista, é assim espetacular. Não sei se vocês estão vendo um pequeno detalhe, atrás da minha imagem tem uma ponte. Todas as pontes que tem ali naquele tipo laguinho, riozinho, enfim, são adornadas por azulejos. E todas as peças são de cerâmica, que foram feitas exclusivamente para este evento. É uma coisa de louco. Só sua cara maravilhosa, tá lindíssima. E sua expressão de felicidade já tá dizendo como é a cidade. Não, é esplendorosa. Sevilha é esplendorosa. Sem contar o bailado flamenco, que a noite vamos nosotros a bailar. E nós, à noite, vamos ver um bailado flamenco e vamos degustar a gastronomia. Porque dentro de todas as viagens, né, Ursula, como você já sabe, eu crio oportunidades para as pessoas
curtirem essa parte cultural, né? Então, tem aqui, o que é? A Silvia Tânia, deixei Sevilha ainda mais bonita. Bom, eu fui adiante. Esse cogumelo que vocês estão vendo aqui, também pertenceu à época da Feira Internacional. Então, assim como foi exaltada a parte mais tradicional da Espanha, teve a parte moderna. Então, esse cogumelo, imaginem que lá em cima as pessoas fazem uma caminhada, e eu mesmo com medinho de altura fui, e nós vemos, dali podemos apreciar Sevilha inteira. É esplendoroso. Ai, meu Deus do céu. Bom, seguindo aqui. Oi? Repetir a oportunidade, essa experiência maravilhosa. Repetir. Sim. Sim, a Silvia está lembrando a gente aqui que em Sevilha foram realizadas muitas locações do filme Games of Thrones. Tá? Então, e bailados, sim, nós temos lá em Sevilha vários bailados flamenco, e eu levo o grupo para podermos aproveitar essa oportunidade, vale muito. Olha, Shirley, você que tinha perguntado sobre a gastronomia, né? Olha isso daí! Bom, olha aqui não é champanhe, aqui é sangria. Uau! Que delícia! Gente, eu adoro provar a culinária de todos os países. Pois é, então aqui você vai amar provar uma sangria e acompanhar essa sangria com as tapas. Então, olha aqui no centro, nós temos chouriço, nós temos aqui tortilha. Parece um queijo, mas não é. Tortilha. Tortilha é feito com papas, batatas e ovos, né? Você faz muito a tortilha aí na tua casa, Sula? Rafa faz mais. Ele é o espanhol, né? Então... Não, porque eu cozinho geralmente, mas a tortilha, como é a especialidade dele, eu deixo ele fazer, porque ele fica uma delícia, então eu fico feliz e agradecida. A tradicional é batata e ovos. E também fica mais gostoso, pelo menos para mim, colocar também cebola. E quem quiser colocar também o que quiser. Tem gente que coloca chouriço, linguiça, enfim. Isso aí é para gosto. Mas a tradicional é só ovo, sal e batatas, né? E sabe por quê, gente? Perdão. Porque na época da guerra, as pessoas não tinham o que comer aqui. Caso não tinham o que comer, como tinha batata em casa e tinha muitos ovos, assim se inventou a tortilha. Porque era o que tinha. E a criatividade vai com a necessidade também, às vezes, enfim. Toda alimentação tem a ver com a região, aquilo que se produz na região, né? E acaba virando a comida típica. Então, esse é o caso. E os espanhóis, assim como os portugueses, são experts nos embutidos. Porque eles têm os rebanhos de ovelhas, de gado, menos, mas tem, enfim. E eles fazem embutidos incríveis. Eu vou falar num outro dia sobre Portugal e eu vou contar a história da alheira, que é um embutido que não vai carne de porco. Mas isso é um outro capítulo. Então, para complementar aqui as tapas, vocês veem os queijos, os chouriços, os molhinhos, as azeitonas, porque hoje a Espanha percebe que um dos mercados que vale muito a pena é a produção do azeite e das olivas, né? Das azeitonas. Então, muitos campos estão repletos de oliveira. O sul da Espanha é só oliveira. O creme aí no meio é para você poder... Oi? Perdão, porque pode falar. Esse aqui, tá, é típico, Não é crema catalão. Crema catalão é um doce
que leva muita gema. E depois, aquele, eu não sei como é que chama agora, aquele foguinho que a gente, depois de fazer a comida, coloca aqui assim em cima para, tipo, gratinar. Esta foto seria salmorejo. E não é nem gazpacho. É muito típico do sul, também toma em toda a Espanha, aqui também em Madrid tem muito. O gazpacho é uma sopa de tomate que leva pepino, tomate, pimentão vermelho, alho e azeite e um pouquinho de vinagre. É uma delícia, eu amo. E Mas toma esse tomate frio. é maravilhoso. E esse daqui, pela cor dele, é o salmorejo, que é salmorejo, que leva pão também. Então, também no liquidificador bate com pão. E em cima é jamón, que é o presunto defumado. Jamón assim cortadinho. E azeite. É isso mesmo. Quem vai para Sevilha tem que aproveitar e degustar o salmorejo. Por Ou isso, sopa fria. mas ele com pãozinho é maravilhoso, né? Amo. Então foi o que sem nós jamón, fizemos. Essas tapas aí, eu fui com um grupo, nós resolvemos comer tapas e sangria. Delícia. E aí nós compartimos. Então é muito típico também da Espanha, né? O compartilhar. Sim. A moçada se reúne, a meia-idade também, para compartilhar. A gente pede uma tábua dessas e olha só. Delícia. Azeitona, você está vendo azeitona? Não é. Eu não sei o que é esse porpetas. O que é isso? Porpeta é uma bola de carne. Ah, tá. Tá vendo aqui em cima que tem um queijinho quadradinho? Tinha Tipo assim, almôndega. Tipo almôndega, mas tem outro nome lá. Aqui do outro lado é o chouriço negro, depois tem o outro chouriço. A linguiça, né, que a gente chama. Chouriço, sim. Bem, e aqui do outro lado, a típica construção, né, da região de Andalucia, com os toldos e as florzinhas para dar um frescor, porque no verão é muito quente essa região, né? Então, é muito típico e as calles, as ruas são uma muito pertinho da outra para até dar sombra. Bem, seguimos aqui, já ficaram com água na boca, daqui a pouco vocês vão almoçar. Eu aqui vou só dar um view dessas viagens que nós temos para o próximo ano. Quem quiser, e para esse ano ainda tem Eslovênia, Croácia, setembro, Israel, outubro, Ilha da Madeira no Réveillon. Agora o povo já está animado para o Réveillon, sabe? Então ontem era a gente, Tânia, eu quero ir para o Réveillon da Ilha da Madeira, porque não é tão frio e é o segundo melhor Réveillon da Europa, né, Sulan? Maravilhoso, lindo demais e vale a pena. E vale a pena. Bem, eu agora queria deixar aberto para as perguntas, porque eu teria assim milhares de imagens, vocês já que me conhecem, cada viagem dá mais ou menos umas 3.000 fotos. Porque é a foto do grupo, a foto minha, a foto não sei o quê. Eu podia abrir o microfone para as pessoas perguntarem, né? Quem quer fazer perguntas? Vamos lá. Questões, meninas, meninos. Oi, a Divina. Oi, Divina. Queria saber um pouco sobre a região de Corunha. Pois não, essa daí eu conheço, porque a Sula morava em La Corunha. E ela conhece ainda melhor que eu, porque ela morou lá. Sula, a bola é sua. Tá, meu bem. Deixa eu só Gente, olha, Divina, eu amo a Corunha. Minha segunda cidade aqui, eu me sinto a Corunha. Então, sou meio suspeita, mas eu te falo. A Corunha é uma cidade muito acolhedora. As pessoas são muito carinhosas, em geral, muito acolhedoras. Se alguém perguntou no chat, sim. Ok, tem. Isso depois a Tânia responde, do Caminho de Santiago para Marisa. Então, Divina, voltando à Corunha. A Corunha, existe um monumento maravilhoso, que é a Torre de Hércules, que é do século II, que é o único faro romano, em português, farol, mais antigo do mundo em funcionamento. Tá? Agora, o que acontece na Corunha? Tem muito vento. Então, se você quiser realmente curtir, o que eu sugiro, o dia que vocês estiverem a fim de ir, é que evitem, se possível, inverno.
se possível. Se não, a gente tem que viajar quando pode. Mas, se possível, evitar o inverno, porque tem muito vento. A questão não é o frio, a questão É é o vento. cruel, a gente voa. Eu fui no inverno. Mas é linda. É linda. Gente, ó, tem uma amiga que ela foi com a mãe da Tata. Sula, você é louca morar aqui. Você... Nem as gaivotas, em plena Torre de Hércules, elas voavam e não conseguiam voar, de tanto vento. E os guarda-chuvas faziam assim. Pum. Eu morava no sexto e eu via muita gente assim na rua passando guarda-chuva. Enfim, muito vento, de verdade, muito vento. Mas a cidade é lindíssima, as pessoas são acolhedoras, parece uma ilha. Então, o passeio marítimo, que é a orla, pode ir todo caminhando e desfrutando a cidade. Tem a Praça de Maria Pita, que é a praça principal, enfim. E de trem, dá mais ou menos 40 minutos, 30, 40 minutos, creio que isso, para Santiago de Compostela, tá? Então, enfim, toda a Galícia é linda, vale a pena. Olha, então agora está respondido. Muito obrigada. A você. Olá, a Marisa está perguntando se tem alguma data para o caminho de Compostela. Marisa, nós temos a viagem de maio, que nós vamos ter a degustação do caminho. Que é assim, nós começamos pela cidade do Porto, aí conhecemos Barcelos, que é a cidade do Galinho, de Portugal, aí vamos a Valência do Minho, que já é a fronteira com a Espanha, e depois chegamos em Santiago. Quando chegamos em Santiago, temos a noite livre, e no dia seguinte fazemos como peregrino. Acordamos cedo, aí eu tenho um transporte do grupo, vamos até esse Monte do Gozo, que fica a 6 quilômetros aproximadamente da catedral, e dali, então, nós fazemos toda uma preparação e fazemos cada um o caminho no seu ritmo. E eu já conto já. Fazemos em silêncio. É um momento de introspecção, de avaliação da nossa viagem. É muito lindo isso, é emocionante a hora que a gente chega na catedral. E olha que eu sempre acompanho o grupo e a hora que nós chegamos na catedral realmente é muito especial. Então, essa é a viagem onde temos a degustação. Caso você queira fazer o caminho todo, ou desde... Bom, aí fala comigo, o meu WhatsApp, eu posso deixar já. Aqui é o 11 961 70 6228, tá aqui no chat, tá? E sobre a viagem de maio para Portugal com essa parte da Espanha, depois você pode falar com a gente, tá?